Fala galera, vamos para mais uma aula. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte teórica. Prometo ser breve, tá? Vai ter um material bem mais denso aí, né? Um PDF aí com uma explicação mais técnica, né? Enfim, mais bem elaborada para quem quiser. O que eu vou falar aqui é mais o básico mesmo, para você ter noção ali do que é arquivo ou pelo menos o que cada node ali do Confy faz, tá? Pelo menos uma base ali, porque isso facilita e ajuda na resolução dos problemas, né? Nos erros, enfim. Óbvio que hoje, né, com IA generativa aí, o ChatGPT, enfim, a gente consegue mapear os erros, né, e corrigi-los de forma mais rápida, né? Mas se você já tiver o cheiro do qual o problema e direcionar isso para as IAs, você resolve mais rápido, né? Resolve mais rápido, entende melhor o que está acontecendo. Então acho que é legal acompanhar também um pouquinho disso aí, tá? Eu vou intercambiar aqui entre 3 documentos, tá? Um PDF completo aqui, esse PDFzão aqui que tem é o PDF mais denso do curso. Temos essa aqui também, tá? Que é um resumo, vamos dizer assim, dos fundamentos. Esse aqui eu vou pincelar em alguns slides. E eu vou usar aqui o meu PDF do curso passado. Tem algumas coisas que mudaram, umas coisas que tecnicamente não estão tão certas. Só que eu acho que esse documento aqui, do jeito que eu fiz, fica muito simples de entender, pelo menos o macro ali do Confy, sabe? Pelo menos ali o escopo ali mais superficial mesmo, mas você consegue, acaba entendendo, sabe? Assimilando bem os conceitos. Pelo menos essa é a minha opinião, e acho que fica mais simples de explicar também, tá? Então vamos lá. O que é o Confy, né? Então, o Confy, a gente já viu ali nas outras aulas, né? Tem uma interface gráfica, né? Então, você tem uma interface gráfica que você consegue trabalhar com os modelos, né, generativos de IA. Não só com foco, né, em difusão de imagem e tudo mais, outras coisas também, outros modelos você consegue colocar ali no Confy. Só que ficou famoso por causa disso, né? Gerar imagem, gerar vídeo, gerar áudio, enfim. Ele funciona quando você instala mesmo, né, via VM ou via localmente na sua máquina mesmo, diferente de como a gente fez no RunPod, ali, que a gente instanciou direto no template. Então, em background, ali por trás, por debaixo dos panos, ele já nos entrega o Confy pronto, né? Se você for ter que instalar, você vai ter que ou baixar o executável e tal, ou clonar do GitHub. E ali você percebe que ele é basicamente um Python, né, um código em Python, um script em Python, né, um algoritmo Py, que ele cria uma interface ali através de um cliente-servidor. Então ele roda em um back-end ali todos esses processos ali que envolve o PyTorch, né, envolve subir os modelos para GPU, enfim. E o que você vê, né, é o cliente, é a interface gráfica. Então, por isso que você consegue mexer ali, mas por baixo dos panos é isso que vai acontecendo, né? Então ali a hora que você está começando o processo de difusão, né, de inferência de imagem, é o Python ali encadeando um PyTorch para a GPU ali, pedindo, né, fazendo as multiplicações, enfim, que é como funciona, né, a IA generativa para qualquer tipo de modelo, tá? Sejam os modelos de LLM, né, de texto, modelos de imagem, é assim que funciona. Uma coisa que tem que deixar claro é que o Confy ele não faz o treinamento de modelo, né? A gente vai pegar o modelo pronto, né, e a gente aplica ele, né? Aplica através dos prompts. Eu gosto de usar uma analogia bem simples, quer ver? A gente pode usar a regressão linear aqui, né, que seria o modelo ali, né? Hoje em dia a gente fala que é um modelo, um algoritmo de machine learning, né, mas sempre foi, né, uma técnica estatística, né, antigamente. Então que esses termos acabam se confundindo ali, né, se assimilando muito. Mas eu gosto de usar isso como exemplo porque ele não deixa de ser um modelo, né? Ele é um modelo ali de predição.
O exemplo ali que sempre o pessoal usa é basicamente o preço da casa, né? Então o Y é o preço da casa e X é o tamanho. Então a gente quer descobrir o preço da casa baseado no tamanho dela, né? Nos metros quadrados, por exemplo. Certo? E aí como a gente faz o treinamento? O treinamento a gente vai pegar várias, né? Centenas ali de casas, né? Que já tem um preço, né? Já foi vendida e tal, e você põe lá na tabela lá o tamanho dela e o preço. Certo? E aí a gente vai traçar uma reta ali, né? E aí tem toda... É assim que se treina ali uma regressão linear, né? Você vai traçar uma reta que melhor se encaixa em relação aos seus dados, né? Então se a gente ver aqui no Paintzão, né? Vamos ver aqui. A gente tem então, por exemplo, o preço da casa, certo? Então o preço da casa com o tamanho dela, certo? Então, e aí a gente vai ter os pontos, né? De que cada casa aqui é 20 metros quadrados, 40 metros quadrados e vai, e aqui, né? 200, 300, 1 milhão de reais e assim vai. E a gente vai ter vários pontos, né? Que são exatamente esses dados, né? Os nossos dados tabulados, certo? Eles ficam assim. E aí, o que a regressão linear vai fazer? Ela vai tentar traçar uma reta, né? Finge que isso é uma reta. Caramba! Uma reta que melhor se encaixa nos dados. E aí, se chega uma casa nova, né? Que já tem o tamanho, aí a gente aplica na fórmula, né? Que a regressão linear entrega aqui, né? E a gente vai conseguir achar um Y, né? Então, o tamanho ele vai retornar o preço, certo? E a regressão linear é um algoritmo, né? É um modelo com dois parâmetros, certo? Dois parâmetrozinhos, o intercepto aqui, né? E o coeficiente angular. Então, com base nos dados históricos, né? Com base nos XY passados, a gente tenta, né? Achar ali os coeficientes, os parâmetros, né? Os parâmetros. Então, a regressão linear aqui a gente tem dois parâmetrozinhos, certo? Guarda isso na memória, que vai ser importante ali na hora que eu for explicar os modelos, tá bom? Então é um código aberto, né? Portanto gratuito, né? Qualquer pessoa pode usar ali o ConfUI, né? Tem alguns modelos que você não enxerga e você consegue acessar mesmo pelo ConfUI via API. Então você consegue acessar, por exemplo, o GPT Imagem via API, enfim, diferente do Crea2 lá, por exemplo, que a gente baixa mesmo o modelo. A gente tem acesso aos pesos. E aí é que começa a comunidade, né, engajada ali melhorando os modelos. Né? Eles otimizam, né, cortam pesos, né, cortam parâmetros, entregam nicho mais 18, né, workflows, ficam brincando ali com os modelos. Já os modelos proprietários, como o GPT, como o Seedance, enfim, esse a gente não consegue alterá-lo, apenas usá-lo e pagando via API, certo? Exatamente igual o XGPT. O ChatGPT, por exemplo, você consegue usar via o chat, a interface, mas você consegue usar também via código, via API. Mas a gente não tem acesso aos pesos em si, a gente tem acesso a só uma requisiçãozinha que vai bater lá, né? A gente vai mandar o prompt e vai receber um retorno. É isso, tá? Roda localmente, né, no ConfUI, mas depende de GPU. Como a gente quer deixar um negócio bem, né, bem em alta performance, a gente aluga ali no RunPod, certo? As vantagens. A gente consegue controlar no micro, né? Você monta os nodes, né? E aqui é importante lembrar que os nodes, no Visole não importa nada, né? Pode estar para lá, para cá. O que importa é o encadeamento deles. Então são os nós interligados da forma certa, tá? A gente consegue também fazer tunnings, né? Ajustes, que é o que a comunidade faz, mudanças com as loras, né? Dos modelos. Flexibilidade e extensibilidade. Eu não diria que é isso, mas não acho que essa frase aqui esteja certa. Teste de modelos novos antes de todos, não é bem assim. Na verdade, são os modelos ali de códigos abertos, né? Então, as empresas publicam esses pesos e aí o que acontece é que a comunidade começa a estressar bastante esses modelos.
Então eles conseguem entregar prompts melhores, como que a gente usa esse modelo de uma forma mais rápida, steps, né? Quantos steps é bom usar esse modelo, qual tipo de scheduler a gente vai usar, o sampler, enfim. E aí a gente consegue de forma rápida obter melhores resultados, né? Então a eficiência entra um pouquinho aqui, tá? Então a eficiência vem do que a comunidade melhora, utiliza ali, explora e entrega ali para a comunidade em si, né? Para o público geral, tá? A diferença também é que quando você tá com seu pod ali, sua VM, né? Ou na sua placa de vídeo mesmo, no seu computador, já com o modelozinho pronto ali, baixado, enfim, você roda quando você quiser, sem depender de filas, diferente de um modelo via API, né? Existe uma fila, você paga por crédito e, enfim, e não é eficiente, bem diferente de você usar na sua máquina e você ter controle ali do que você está rodando, né? Do que vai, de quantos outputs você vai ter, enfim. Workflows, né? Então, é uma comunidade bem ativa e disponibiliza bastante workflow pronto já. Então, isso aí vocês podem procurar bastante ali no Civit AI, no Hugging Face e no próprio site do Confluent. Lá tem bastante workflow, e inclusive no Confluent mesmo, que tem, né, a seçãozinha de templates, tá? Que a gente já viu. Preço totalmente gratuito, entre aspas, né? Você tem ali, se você for na sua máquina, você vai ter o desgaste da sua GPU, né? Não chega a ser um minerar, né? Enfim, mas ainda tem um uso intenso. E se você for no cloud, você vai ter que pagar pelo aluguel ali da GPU da nuvem. Curva de aprendizado é intimidador, né? As limitações do Confluent assusta aquele monte de node. Só que se você pegar ali os workflows já prontos, né, bem estruturados, você não vai ter muito problemas com isso. E eu vejo que está cada vez, como os modelos estão cada vez melhores, né, o Minimax H3 já entregando áudio nativo com Lip Sync, estão cada vez mais enxutos, entregando coisas excelentes. Então, hoje em dia você não precisa fazer um workflow gigantesco para conseguir fazer uma sincronização labial, né? O próprio modelo ali do Minimax já faz isso para você, tá? Erros assustadores também cada vez menos, ainda mais agora que a gente está ali no pod que já nos entrega o template pronto do Confluent, né? Então tudo pronto já, driver atualizadinho, né? A NVIDIA, enfim, tudo perfeitinho. E dependência de hardware parrudo. Isso aqui não tem o que fazer, não existe almoço grátis, tá? Não existe almoço grátis. 24 GB no mínimo, isso da última vez que eu fiz esse curso, tá? O primeiro módulo, a primeira versão dele. Agora eu acredito que no mínimo para vídeo 48, né? No mínimo 48. Para imagem, beleza, 24 ali, né? Dá para rodar o Crea 2 e o QEdit. Mas ainda acho que pode ser pouco, se você quiser explorar no máximo ali. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre os modelos. Sobre os modelos em si, né? Então o que é o modelo base aqui? O modelo base é o CREA, é um modelo. Minimax é outro, Flux é outro, One 2.2 é outro, tudo isso é modelos. E eles foram treinados basicamente com dados. Lembrando a nossa regressão linear, eles foram treinados com dados. Tá? E como que são esses dados? São fotos, né? Imagens com rótulos, com legendas. Então isso é um cachorro, isso é um gato, isso é não sei o que, isso é um objeto. E assim o modelo é treinado. Então por isso que cada modelo ele entrega certas características diferentes. Tem os modelos que são mais fortes em desenhos, anime, outros são mais fortes em objetos, porque eles foram treinados com mais foco, né, com mais imagens naquilo, certo? Bilhões ali de imagens rotuladas. E é isso. Tá. Então ele seria basicamente o carro ali, né, do Confluent. Então é o que eu escrevi aqui. Ó. O modelo base é o cérebro do pipeline, beleza, tá certo. Os modelos são treinados com imagens, né, mais legendas, e sabe imaginar novas imagens a partir de prompts. Basicamente o modelo aprende a relação entre palavras e conceito visual. Tá, beleza. É isso aí. Entenda como uma analogia ao ChatGPT, que aprende padrões de linguagens e imagina a resposta em texto, né? ChatGPT faz isso. O modelo base aprendeu padrões visuais e imagina imagens.
Bem por aí mesmo. Bem por aí, concordo com esse meu PDF da outra versão. Aqui no manual técnico fala aqui, ó, o modelo, um conjunto de pesos numéricos em disco, com arquitetura associada. Basicamente, é o resultado daquilo. Então, o que depois, no final das contas, aqui na regressãozinha linear a gente vai ter? A gente vai ter exatamente dois números, né? Dois parâmetros, certo? 0 ponto alguma coisa e 1 ponto alguma coisa. Esse é o modelo treinado, basicamente. E aí chega o dado novo, né, e faz a inferência a partir desses números, certo? O modelo em si, né, é basicamente isso. Só que qual a diferença? Hoje a gente tem, por exemplo, o CREA2 com 22 bilhões de parâmetros. O que não é muito ainda, tá? O que não é muito. Quando a gente vai para as LLMs como GPT, DeepSeek, Cloud, enfim, são trilhões, né? É que como esses modelos são focados só em imagem, né, também, mas mesmo assim, compara com a nossa regressãozinha linear, que são 2, né? Então, tem esse ponto também. E aqui tem um ponto que é legal mencionar, e agora vai ficar mais claro nos próximos passos aqui. O ChatGPT, você pede alguma coisa para ele, né, em texto, e ele vai, com base nesse texto, escrever um texto dele do zero, né? Então ele vai associar o seu prompt, vai, né, interpretar, né, vai rodar ali no modelo, né, em background, atribui lá os parâmetros, enfim, e vai retornar texto. Então a gente pressupõe que o modelo de imagem vai pegar seu texto e vai criar a imagem do zero. Mas a verdade aqui é um pouquinho diferente, tá? O processo aqui é um pouquinho diferente. O modelo, na verdade, ele tira ruído de uma imagem inicial aleatória. Então imagina assim, uma imagem toda bagunçada. Aí, com base no seu prompt, né, com o que passou, nas informações de texto ali que você passa, ele vai rodando várias vezes o modelo, né? Então por isso que tem os steps, limpando aquela bagunça, tentando reorganizar, e bate com o que você passou. Então ele passa um step, ele vai olhar o que ele gerou nesse step com o seu prompt. Está fazendo sentido? Ainda não. Então na próxima iteração ele vai tentar se aproximar de novo. Então existe essa limpeza, reorganização ali da imagem, comparando com o seu prompt, bem a grosso modo, tá, galera? Bem a grosso modo. Até que ele consiga entregar exatamente o que você pediu, tá bom? Então o modelo, na verdade, tira ruído de uma imagem inicial aleatória. É diferente de um desenhista que começa com papel em branco. Aqui ele começa com um monte de ruído aleatório, pixels bagunçado, e vai removendo ruído passo a passo, até chegar numa imagem coerente com o prompt. O stable não desenha, ele descobre uma imagem que estava escondida no ruído. O prompt é o mapa e o modelo é o guia. Bem isso. Bem isso. Isso aqui eu já falei. Foi treinado com as mesmas. Nem todo modelo foi treinado com as mesmas imagens, cada um tem acesso a datasets diferentes, por isso que entrega coisas diferentes, né? Aqui também acho que é bem antigo, nem vale a pena passar. Modelo do motor. Aqui seria o denoiser, né? Faz trabalho pesado de difusão. Ele vai predizer como o ruído deve ser removido. Ele é chamado várias vezes, né? Foi o que eu falei. Durante o processo de geração, dezenas de vezes, né? Um parâmetro lá do sampler. E a cada passo entrega uma imagem mais limpa, igual ao treinamento de modelo clássico. É isso aí. E aqui a gente pode ter vários. Quando você entra lá no Hugging Face e tal, você vai ver que existem vários modelos do mesmo, né? É um modelo só, mas existem vários formatos dele diferentes. E aí tem a ver exatamente com os pesos, né? Também a arquitetura, né? Como eles são organizados. Mas tem a ver também principalmente com os parâmetros. E como eles estão sendo armazenados. Então, por exemplo, para ficar mais didático, acho que está mais para baixo até. Ó. Eu vou ficar aqui, ó, vou ficar nesse, depois eu volto. Então, por exemplo, a gente tem ali, aqui é bem interessante, ó, que fica bem claro. A gente tem ali o FP16, tá? Que seria já o full, né, o melhor. Aqui esquece, tá? Tá errado isso aqui, não faz sentido mais. Mas ó, o FP16. E aqui é interessante usar ó, como parâmetro. Tá vendo que isso aqui seria um dos parâmetros, dos bilhões de parâmetros, um dos parâmetros.
Então que vai chegar o seu pedido, né, vai transformar aquilo em algo que o modelo entenda, né, em uma linguagem que o modelo entenda, e vai fazer, né, as multiplicações. Quando você põe lá no parâmetrozinho lá da regressão linear, por exemplo, né, você vai fazer uma multiplicação e retornar um número, certo? Que é aquele número que a gente imaginou lá, 0, alguma coisa. Só que se esse número for 0,1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e a gente multiplica por isso, tá certo? Ele vai dar um resultado. Agora, se eu multiplicar esse mesmo valor por 0,12 só, o resultado não vai ser exatamente o mesmo. Ele vai ficar próximo, mas não vai ser exatamente o mesmo. É o que acontece aqui. Então, quantos modelos são esses Q4 aqui? É para rodar em GPU, em placa de vídeo extremamente pequena. Dá para rodar, né, em qualquer PCzinho gamer que tem uma GPUzinha, você consegue rodar. Mas olha o tamanho da perda dele. Ele picota os parâmetros, né, num nível muito baixo. Tá vendo aqui, ó? 0, tá errado isso aqui, 2,5. Eu não lembro. Mas é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Ele vai picotar, né? Ele picota e aí ele não está picotando um parâmetro, ele está picotando um pouco dos 22 bilhões de parâmetros, né? 5 bilhões, depende do modelo. E aí, é óbvio que a multiplicação disso não vai ser a mesma do modelo cheio, né? Então, por isso que a qualidade de imagem de modelos menores, quantizados ali, podados, ele não vai entregar a mesma coisa que o modelo full, certo? Então, se atentem a isso. Isso aí é um ponto ali. Então o Q4 não serve para nada. Lógico que não, serve para você testar, né? Serve para você aí brincar com os prompts na sua GPU local antes de subir para um cloud, por exemplo, né? Eu quero testar vários prompts aqui, ver que entrega, né? A imagem está fazendo sentido, tá, beleza. E aí você sobe, né, para a nuvem, né? Então você vai gastar só a sua energia ali e a sua plaquinha, e aí você gera ali e sai fora, entendeu? Então existe sim utilidade. Quantização comprime os números, né, pesos da rede neural, para que ocupem menos memória. Mas ao fazer isso, você reduz a precisão dos cálculos que o modelo pode fazer. Imagina que tem um peso e número, uma boa analogia, ou seja, Q4 você consegue rodar em GPU doméstica, mas vai perder bastante fidelidade. Imagina que tem imagem. O impacto será em detalhes, texturas, tons de pele e fidelidade ao prompt. Aqui também nos nomes, né? Isso aqui está bem antigo. Deixa eu ver se na modernização aqui tem. Eu não gostei muito desse resultado aqui, mas tem algumas coisas já interessantes. Aqui, ó, por exemplo, 32 bilhões de parâmetros, 18 GB de RAM. Ó, como a gente... Foi o que eu falei lá no começo, né? Que eu falei que antes o mínimo era 24 GB, já não dá para muita coisa, né? Naquela época que eu rodei, que eu falei sobre esses modelos, olha esse número de parâmetros, 14B do Fluxon, né? Enfim. Agora a gente já está aqui na casa dos, né? Cadê o B? 32B do QEM. Cadê o CREA? O CREA não está aqui, mas o CREA também, se não me engano, são 22, né? 22 bilhões de parâmetros. Então, tá vendo como o nível aumentou. E ali o mínimo necessário da placa para as imagens, tá? 20 GB, 18. E aqui, ó, nem são só modelos, né? O Minimax, beleza, ó, 20 GB caramba, sumiu a frase. Podado. Do podado são 20 GB, tá vendo? Do modelo full, nem cabe, mano, é 60 e lá vai cacetada. Certo? Esse aqui é o podado. Então, olha a precisão dele, ó. Então, são modelos ali que... enfim, eles entregam, né, otimizados exatamente para a gente rodar. Só que muitos dessas otimizações, ele vai entregar para você 96% da qualidade, 98% da qualidade. Então, assim, é muito mínimo. Então, não faz sentido você usar realmente o modelo cheio nesses casos, porque você vai gastar muito mais tempo de processamento, vai precisar de uma GPU muito mais parruda por uma diferença assim mínima, assim, sabe? Ainda mais no sentido de influencer de modelo de pessoa, né? Enfim, a não ser que você queira criar mini filmes, aí sim que tem movimentos muito complexos, muitos detalhes, né? Muitas micro ali, enfim,
expressões, né? Lutas, por exemplo, aí talvez faça sentido você testar o cheio, tá? Mais parâmetros igual mais capacidade de representar relações sutis, estilos complexos e texturas finas, e mais VRAM, né? E mais VRAM. Tem um ponto, galera, que está aqui no manual teórico, quer ver? Aqui fala, né, sobre o que é o ConfUI, né, o cliente-servidor. Usa uma arquitetura cliente-servidor, o back-end é um servidor Python, carrega os modelos na memória, né, mantém as filas, né, o front-end é o que a gente vê. O que a gente vê é só uma interface, né, tudo que vai acontecer, os cálculos matemáticos vai acontecer na VM, né, no pod. Enfim. Aqui é legal de mencionar, né? Então, GPU, onde os tensores são multiplicados, né? Onde acontece lá a inferência. VRAM é a memória da GPU, né? É onde sobe todos aqueles modelos, seja o modelo, seja o VAI, seja o text encoder, vai para a GPU, vai para a VRAM da GPU. RAM é a memória do sistema, a memória RAM, tá? Ele fica ali só como um apoiador ali para os outros funcionamento ali do pod, tá? Aí tem, né, o PyTorch, que vai fazer todo, de fato, né, o funcionamento do motor, né? E é a biblioteca, né, o PyTorch, ele é a biblioteca que faz as operações, que é tudo em Python, tá? É um erro comum, né? Meu computador tem 32 GB de RAM. Não tem 32 GB de RAM, mas não tem de VRAM, né? Então, lembrar que são coisas distintas, certo? Mas o que eu queria falar mesmo? Tem um ponto também, o JSON, né? Workflow. Então, existe o workflow visual, né? Esse workflow visual você consegue transformar num JSON, que é o que eu vou passar para vocês, que vocês só arrastam, né? E também existe um jeito de você exportar em JSON via API, que a gente vai fazer isso para automatizar via Python. Eu vou entregar para vocês um scriptzinho Python que vai gerar uma bateria de imagens, tá? Através de programação. Então ele vai chamar seu workflow, vai passar já os prompts, a gente vai fazer uma requisição via API para o ChatGPT, para o modelo GPT 5.6 Sol, ou Terra, tanto faz, você escolhe ali, né, o Sol um pouquinho mais caro, mas entrega coisas melhores. Para fazer os prompts com base nas nossas regras, que está no outro JSON, e vai rodar para a gente em background ali, por baixo dos panos, o ConfUI. E vai só nos entregar as imagens. Então, todo aquele processo de você clicar, enfim, não precisa também. Eu vou entregar para vocês um scriptzinho aí que vocês vão gostar. Tá? Mas para funcionar tem que ser exportar o JSON via API. Eita, o que eu apertei? Beleza. Vamos ver o que tem mais para cá. Aqui que eu estava falando, né? 32 é a precisão total. Não faz muito sentido usar. 16 também é total. 8, metade, né? Perda de qualidade geralmente pequena. É o que eu falo, é muito pouca diferença. Aqui começa, né? Cair bem, né? Esquemas de quantização por bloco. 4 cabem em GPUs pequenas com perda visível crescente. Aqui já é nítido a piora da qualidade, tá? Uma plaquezinha ali de 6 GB já dá para rodar um Q4, tá? Dá para jogar um Q4. Mas Q4 por que não dá de 4? Porque você tem que pôr seu VAI, seu text encoder, tem outras coisas ali que vão juntos, né? Tem esse ponto ali para a conta fechar. Certo? O que mais que a gente tem aqui? Aqui já tem sobre o VAI. Vamos lá voltar para o meu manualzinho. Aqui, né? Text encoder, o clip. Bom, assim como acontece no ChatGPT, você pede ali em linguagem natural, né? E ele te retorna uma coisa também em linguagem natural. Só que por trás disso, na verdade, são cálculos matemáticos, né? Vetores ali que vão fazendo o cálculo, né? A inferência. E aí, ele não aprendeu com base em linguagem natural de fato. Ele aprendeu com base em vetores numéricos, né? Então, a hora que você pede via linguagem natural, alguém tem que traduzir isso em uma linguagem que o modelo de fato entenda. E aí que entra o text encoder. Então, tudo aquele prompt que você escreve, o text encoder é responsável por encapsular aquilo, né? Enfim, vetorizar, não sei o termo certo,
em algo que, uma base vetorial numérica, ó, em algo que de fato o modelo entenda, que o modelo foi treinado, ele espera um input correto para você passar, igual aqui, né? Igual aqui, aqui o que ele vai esperar? Espera um número, que é basicamente o tamanho da casa, certo? Se eu entregar aqui 80 metros quadrados, vai retornar, né? Então ele sabe o que ele espera. Se eu entregar para ele uma string, banana, ele não vai retornar nada, porque ele não aprendeu com base em bananas, em strings, né? Então tem que conversar o input com base no que o seu modelo aprendeu, treinou. O K-Sampler, né, o maestro, né? A gente sempre vê que tem, né? Ele é o principalzão aqui, demora mais, né? E aqui ele dita o ritmo com que o modelo remove o ruído. Então o modelo já está lá, está na. O que vai fazer o processo o cérebro do negócio. Só que o sampler vai definir a sequência, intensidade e comportamento do processo de difusão, o processo que transforma na imagem, né? Imagine isso em loop, né? Então o prompt ali com o modelo, né? Ele vai tentar entregar ali já, né? Predizer ali o que ele quer na imagem, e o K-Sampler vai decidir o quanto de ruído deve remover a cada step, né? Então ele vai, preciso remover aqui agora, vai de novo. Preciso remover aqui agora, vai de novo. E aí diversos jeitos diferentes de fazer isso, tá? Que aí entra a matemática do negócio. Então, modelo de difusão, né? O quanto, como que eu vou tirar esse ruído, né? Com qual intensidade eu vou tirar esse ruído? Então, cada parâmetro do K-Sampler é responsável por algo nesse sentido, certo? O sampler é o método de difusão. Então a gente tem o Euler, né? Enfim, tem vários ali. Ele impacta o estilo da geração, não é bem isso, mas tudo bem. Steps, né? O 20, 40 lá é o número de iteração ali para limpeza, tá? E aqui impacta a qualidade, quanto mais steps, mais qualidades, né? Até que não, já mostrei lá aquele gráfico para vocês. Chega uma hora que é o ponto ótimo e tudo que vier depois é gasto de GPU à toa. CFG é o quanto deve seguir o prompt. Tá? Então, quanto maior isso aqui, ele mais vai ficar fixo ao que você escreveu, e quanto mais baixo, você vai dar uma camada de criatividade ali para ele também criar algo diferente, certo? E o scalar ali, né, linear, log e tal, decide a intensidade do ritmo ali de remoção. Então, o sampler define como limpa, e o scalar define quanto tira por vez. Eu estou na frente aqui, nem sei o que está escrito. Como que me tira daqui? Mas é isso, né? Quanto tira por vez ali. Qual? É isso. Então o vai, né? O vai é o tradutor. Então depois, né? Depois que aconteceu tudo isso, ele também não vai me entregar ali algo que eu consigo enxergar, né? Ele não vai conseguir, você não vai conseguir ver. E aí ele precisa traduzir todo aquele resultado, aquele output, em algo que um humano enxerga, que é a imagem, né? E aí quem que é responsável por isso? O vai, né? Ele vai decodificar, por isso que é o vai decode lá, ele vai decodificar aquele resultado output em imagem, basicamente, certo? E aí a gente tem o LoRaS. LoRaS, ele faz adaptação básicas ali no modelo principal, então ele faz alguns ajustes, que é aí onde entra, por exemplo, a nossa LoRa lá da personagem, a LoRa de Lenovo ali, né, para dar um ar de amadorismo nas fotos. Eu uso bastante um do fluxo lá, realismo, que ele dá um ar de realismo a mais. Enfim, ele dá ali, cria adaptadores. Inclusive é o que entra nos mais 18 aqui. Aqui no mais 18 existe LoRa's treinadas, né, para, enfim, não vou abrir muito aqui, né, mas tem ali, né, para vocês entenderam, né. O que mais que a gente tem aqui? Passar aqui por cima, ó. O modelo nunca deve ser o texto, né? Uma mulher na praia. O que ele vai fazer? Ele vai tokenizar. Vai transformar em vetores, que aí é o que ele entende, né? O que ele entende. A previsão, né, o CFG, aqui ele reforça que o prompt 1, né, do CFG1, né, que é o quanto o modelo vai seguir o prompt. E no CREA2 ele anula o prompt negativo, por causa dessa regrinha matemática aqui. Então ele não lê todo aquele prompt negativo. O que é bom, tá? O que é bom porque o CREA vai bem sem prompt negativo,
né? Ele não entrega artefatos, né? Dedos, mãos erradas, ele não entrega. Isso aí já foi superado hoje em dia. E se você aumentar para 2, ele acaba demorando mais o processo de fusão, porque como ele aciona o prompt negativo, ele vai demorar mais ali, porque ele vai ter 2 prompts para ler, né? 2 prompts para seguir. Então é algo que merece aí ser comentado, tá? Custo dobro. O que eu falei lá, né? Vamos ver. Decide quais níveis de rodízio serão visitados, né? O scheduler tá. E o sempre decide como vai andar de um nível seguinte. E aqui ele até mostra, ó, de um jeito mais uniforme, né? A limpeza. O outro começa bem devagar e depois tira bastante cada interação, né? É matemática, né? Se vai ser em log, se vai ser, né, exponencial, se vai ser uma reta normal. É assim. O seed, né? É como inicia aquela imagem aleatória que eu falei para vocês. Então, se vocês fixam seeds, você consegue debugar, né? Fazer testes, por exemplo. Eu vou fixar uma seed sempre e vou ficar mudando a matemática do scalar, depois vou aumentar o CFG e vou ficar comparando o resultado. E aí você consegue ter razão certinha ali, o que você precisa mexer ou não para melhorar a qualidade. Se você deixa o seed aleatório, aí cada hora ele vai gerar uma coisa muito diferente que você não consegue ter noção se foi porque o prompt mesmo não mudou, né? O seed mudou e entregou algo diferente, ou realmente foi porque você mexeu ali nas configurações e o modelo está performando melhor com base nessas regras. Lore é o que faz o ajuste, né? Já falei. Tá? Vai, né? O que vai entregar pra gente, né? O decode. Customs nodes, não vale a pena. E esse aqui para finalizar, depois tira um print aí disso, ou sempre revisitem se vocês tiverem problemas. Sintoma e causa. O seu resultado, cores lavadas e composição correta, né? Tipo, a cor tá meio esquisita, vai incompatível. O vai está incompatível. Uma vez eu tava retornando tudo errado para mim um negócio. E lá no Minimax H3 tem 2 vai. É um pro áudio e um pro vídeo. Então a gente baixa os 2. E tava trocado. Eu tinha feito errado ali, eu troquei. E aí tava cagando tudo ali no output final, sendo que não dava nenhum erro, né? E pra mim tava tudo certo. Era isso, entendeu? Imagem queimada e saturada. Verdade, quando vinha um negócio laranjão aqui, esquisito, já tive muito isso. CFG alto demais. Sujeitos duplicados, já tive muito disso também. Muito disso também. A persona tá com a cabeça daqui e a outra embaixo. Eu tinha que cortar, pausar. Porque resolução acima da de treinamento. Então eu estava pedindo uma resolução 4K, eu lembro que a qualidade da imagem era muito melhor. Só que ele não conseguia entregar o resultado certo. Exatamente por causa disso. Porque o treinamento, né, que eu falei lá, os rótulos das imagens, foi treinada em 1024 por 1024. Aí se eu peço em 3K, ele não vai conseguir entregar certinho. Tá. Agora sem efeito, arquitetura incompatível. Prompt longo ignorado, truncamento pelo encoder. Tá? Aí depende também do modelo em si. Tem toxins máximos, né? Toxins máximos de input ali. Mas aquilo ele vai truncar. Prompt negativo sem efeito, que eu já falei, CFG1, para modelos turbo. Kill no final, né? Caiu o config ali, você vai ver. Porque a VRAM não aguentou. Não aguentou, né? E caiu. Isso acontece muito quando a gente faz o upscale, enfim. Ficar sempre por falha por falta de entrada. Node mutado em vez de bypassado. A gente vai ver que existe uma configuração Ctrl B, se não me engano, no config que você deixa o node rosinha, e aí ele vai ignorar, ele vai passar ali e pular. Mas tem que fazer o Ctrl B. Se você só muta ali, ele vai dar erro. E reexecução devolve imagem idêntica. Cache válido, confira o modo de seed. Aqui, por exemplo, você gerou uma imagem, certo? E aí você, sei lá, mudou alguma coisinha e tentou gerar de novo e não está indo, ele tipo, vai rodar em 1 segundo e vai entregar a mesma imagem. Você vê lá se o seed está fixado, tá? Então deixa randômico. E acho que é isso, hein, galera. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no manual, quizão técnico mesmo. Vai junto para vocês, hein.
tokenizer, né? Ele já explica aqui como que o Text Clip faz. Prompts, a matemática de difusão, ele vai mostrar também. Dado limpo, tal. Aqui até fala um pouquinho sobre a matemática de limpeza. Aqui já acho que já é too much, é só para quem quiser ir mesmo se aprofundar. Legal, né? Até ó, os conceitos matemáticos, ó. Normal, né? Enfim, usa derivada, ó, os cálculos 1 e 2 entrando aí. Acho que é isso mesmo, viu? Acho que não tem mais nada ali para acrescentar. Acho que o macro ali está entregue. Valeu!